Boa tarde, galera! Está começando mais um bate-papo esportivo. Eu sou o Gabriel Costa. Hoje é 19 de outubro de 2015. Vamos às manchetes de hoje. Atlético é goleado no Recife. Em manhã inspirada de William, Cruzeiro vence o Flu. América perde, mas se mantém no G4. Brasileirão pega fogo e G4 e Z4 ainda estão em aberto. E o Neymar fez chover lá em Barcelona. E aqui no estúdio da Rádio Fumec, os comentaristas Breno Galante, Rafael Diniz e Rodrigo Moreira. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Gostaram da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro? Agradável para uns, totalmente desagradável para outros, vários jogos medianos, zebra, uma rodada com todos os toques, né, de emoção, tudo que podia acontecer, aconteceu, né? Quando você fala zebra, é a vitória do Santos sobre o Goiás, é uma delas? Pode ser considerado também, já que você quer começar alfinetando o Gabriel, pode ser. O silêncio é a resposta, Rafael. O meu silêncio é a resposta. E aí, Rodrigo, tudo bem? Como é que você foi aí de feriado? Nós estamos voltando depois de uma semana. Fui bem de feriado. Gostou da rodada do Brasileirão? Cara, não gostei da rodada do Brasileirão, não. Pra ser sincero com você. Não sei por quê. Será por quê que você não gostou? Não curti muito a rodada. Algum resultado, assim, que você não gostou, assim, mais evidente, não? Esses 4-1 do Sport eu não curti muito, não, cara. Entendi. Alguma zebra? Chapecoense vencendo o Grêmio fora de casa. Chapecoense vencendo o Grêmio não é zebra. Ih, vai começar, o Chape terror, vai começar. E você, Gabriel? Foi uma boa rodada. Rodada boa pro Santos, né? São Paulo empatou. Palmeiras, apesar de ter vencido. Ele fala da imparcialidade do Rodrigo e o fala comentário dele coisa, todo é sobre o Santos. Perguntou... Rodada boa pro Santos, porque o fulano fez pro Santos. Olha a pergunta, rodada gostaram em geral da rodada do final de semana? Gostei, ué. Muito mais ainda, né? Vamos lá, então vamos começar falando de Atlético. Eu errei aqui, você me desculpa aqui, eu acabei colocando a música da torcida do esporte aqui, mas agora vamos de Atlético mesmo. Isso era a música do esporte? Era a música do esporte, o casar. Isso é do Vasco, casaca. Que do Vasco? Do esporte, do esporte também canta. Infelizmente, você até foi espirituoso e tal, mas não deu pra escutar o que era, cara. Pra ver se arruma um áudiozinho um pouquinho melhor, não deu. Por isso que ele chegou mais cedo e ficou um tempão ali na edição. Eu achando que ele tava se dedicando mais pro programa, oh meu Deus. E ontem o Atlético amargou uma derrota de 4-1 para o Sport na Ilha do Retiro e Levi Coupe falou sobre o jogo. Vamos ouvir o Levi. As coisas aconteceram muito rapidamente, em 10, 15 minutos, o time desequilibrou completamente. Então, não dá para dizer. São várias situações que aconteceram durante o jogo que não aconteceram em outros momentos. Então, acho que foi isso. É melhor passar rápido desse negócio e já preparar para o próximo jogo. A única preocupação que eu tive, nós tivemos uma repetição de um erro que o Inter acabou marcando de cabeça numa bola parada e nós repetimos hoje esse erro. Então não conseguimos corrigir. Então acho que foi a única coisa assim que ficou marcante. Só que nós não tivemos tempo para nada, né? Logo, sei lá, não tinha 10, 15 minutos, ficamos já com um jogador a menos também. E aí pesou muito. E as ações do esporte, né, eles são de parabéns. Cada chute era um gol. Então, sabe, juntou tudo. Uma partida contra uma partida boa do adversário. E aí, pessoal, vocês concordam com a análise do Levi? Ele disse que o jogo durou 10 minutos, né? Toda a previsão dele, todo o planejamento dele realmente foram 10 minutos. Até o momento em que o Carlos foi expulso. Aliás, antes, com 6 minutos, você levar um gol, né, num jogo difícil como esse, e um gol que o atleta já está ficando acostumado a levar de bola parada, bola aérea, é muito complicado, né? Mas eu acho que o Levir tem uma parcela de culpa na derrota do Atlético ontem. Carlos tem a parcela dele, por ter sido expulso. A defesa, por ter falhado no primeiro gol.
O Carlos tem a maior parcela, na minha opinião. Mas o Levir escalou errado. Também Pra acho. mim, ele Era tirar o Thiago Ribeiro, não, sabe? Eu acho que tudo bem ele colocar o Patrick na direita pra fortalecer, pra ajudar o Marcos Rocha no lugar do Luan, porque o Luan joga pela direita. Agora, o Thiago Ribeiro já vinha bem, ele tinha feito um bom jogo, né, contra o Inter, e ele tira o Thiago Ribeiro e coloca o Carlos. Quer dizer, ele faz 2 mudanças no time. Quando no momento desse Campeonato Brasileiro, quanto menos mudança você fizer no time, melhor. E ele O tira time já logo tá 2 ajeitado. jogadores. Nesse... E ele deu uma declaração antes do jogo que perguntaram pra ele por que sacou o Thiago Ribeiro e colocou o Carlos, e ele falou que era pra dar mais velocidade pelas pontas, que esse campo era maior em largura e comprimento e... Não deu tempo. Pois é. Porque ele jogou com 11 jogadores durante 10 minutos. O Carlos nem correu. Se for pra falar pra dar velocidade pro time do Atlético, o Carlos nem deu. O Thiago Ribeiro não é jogador lento. Eu não entendi Não é, essa não é. declaração que ele deu. Que ele falou que tirou o Thiago Ribeiro. mas por Se causa fosse do o Dátulo, dava pra entender. Dava pra entender, porque Não, o Dátulo mas não é de velocidade. eu entendo o seguinte, o Carlos, quando ele fala isso da beirada, é porque o Carlos ele é o melhor preparo físico do Atlético, e ele faz realmente essa volta de marcação melhor do que o Thiago Ribeiro. Taticamente ele é muito o importante. corredor da esquerda Fica o muito mais Carlos protegido. E o Carlos sai numa velocidade maior, é nesse aspecto. Porque ele, além dele ter a velocidade pra atacar, ele tem pra recompor a defesa. O problema é que ele teve a velocidade pra dar o carrinho. Pois O é, problema é o que isso foi o marcar problema. direito. o problema foi a situação dele não saber marcar, que ele foi imaturo. E, poxa, 2 lances que foi merecida a expulsão dele. Foi. Os 2 lances ele merecia levar o cartão. Agora, antes, não me recordo, foi antes da expulsão, mas foi depois do gol, teve um lance que pra mim foi pênalti. Do Sport. Dá bola na mão. Da bola na mão. Isso tá, Isso aí é uma coisa que ainda tá, né? É interpretação interpretação e tal. Então Mas aí pra vocês complicado. foram pênalti? Não, pra mim não foi pênalti. O Rodrigo Ele respondeu fez com a cabeça. mexendo a cabeça. Ele esqueceu que ele tá no rádio, né? Porque é muita interpretação, e esse negócio de mão na bola e bola na mão tá dando muito o que falar. Eu daria pênalti, mas na regra, assim, como todos os árbitros estão dando, não é pênalti. E ontem, pós-jogo, eu vi o repórter fez uma pergunta pro Levi se ele... por que a escolha do Carlos, todo mundo ficou surpreso. E o Levi ficou irritado, falou que o Carlos tem um aproveitamento grande de entrar. Porque ele não pode perguntar mais, não? Não sei porquê. Não sei por que eles estavam surpresos com isso. Vocês ficaram surpresos com a escolha, pela escolha do Carlos? O Levi ficou bravo. Nervoso, Porque o Léo nervoso. Gomide, da Inconfidência, fez a pergunta pra ele. Isso que você falou, mas ele falou diferente. Ele falou, olha, você não acha que você errou de colocar o Carlos e tirar o Thiago Ribeiro, Que estava muito bem. que vinha muito bem no último jogo e tal? Aí o Levrinho deveria falou, pô, é muito fácil falar isso depois do desastre. Não, Mas o problema é que essa é sempre a desculpa quando tá Essa é uma errado. outra pergunta que teve. Ele falou isso. Perguntou pra ele... por Ele que ficou bravo nessa hora. Quando ficou surpreso. Por que a surpresa? Por que a surpresa pelo Carlos? O Carlos Então, tem um índice de aproveitamento. Aí ele de fez entrar nos a jogos. continuação da pergunta foi isso. Ele virou e falou e justificou dessa maneira. Ele falou, olha, se não tivesse tido um desastre, primeiro vocês não iam falar isso. Agora é muito fácil falar depois. E outra coisa, antes de você pensar nisso, tem que lembrar que o Carlos aí ele começou a justificar a situação do Carlos. Só que realmente, por mais que o Carlos tenha os melhores números, O Thiago Ribeiro tá jogando bem. o Thiago Ribeiro vinha de uma grande partida. Futebol é momento. Exato. Não adianta você virar e falar, porque às vezes o cara... E outra coisa, qual foi a última vez que o Carlos entrou jogando? O último jogo ele estava suspenso, né? Então nem jogar o último jogo ele não foi, nem relacionado para a última partida. Então, assim, é uma das coisas que a gente não conseguiu entender nessa coerência. Uma surpresa para todos. Outros pontos. Alguns jogadores abaixo do que vem atuando. O Prato. Né? O Prato ficou isolado. Mas Agora- o Prato eu não culpo ele não, porque a bola não chegou. Exato. Agora, Giovanni Augusto continua ainda sem ser aquele armador que foi no começo do campeonato, que buscava a bola, buscava a responsabilidade, armava as jogadas. Hoje não. Hoje parece que ele quer esperar que a bola chegue no pé dele e limpa. Não é Ele isso. tá achando que ele esconde tá igual do o Prato. jogo. Ele esconde do jogo. Então não dá pra poder a coisa acontecer isso. Outro detalhe. Vitor. Falhou no quarto Falhou. gol. Falhou. Esse E eu negócio acho que tem não foi ficar- só no quarto, não. Eu acho que no terceiro Eu acho ele que no também gol falhou. do Elber, Exato, ele o falhou. terceiro gol Eu também acho que o ele gol do falhou. Matheus Ferraz também ele tava adiantado. Ele foi sair pra interceptar a bola e não... Mas a bola fez a curva ao contrário. Ela fez a curva pra fora. E eu acho que ele O que é nítido é o seguinte, a gente sempre estava acostumado a ver o Vitor fazer milagres. regular. E fazer milagres. Defesa assim sim, que você fala assim, sim. ó, o goleiro não vai pegar, pum, pegou. A coisa começou a dar uma
esfriado. Né? Não tá fazendo mais milagres. Aquela do Maicon Leite eu achei muita falha. Porque um goleiro, antes do jogador chutar, ele não pode sair pro meio da área. Depois que sai o chute. Ele não pode escolher, não. Você escolhe só no pênalti. Só no pênalti. E olha lá. E olha lá, não dá pra fazer isso. E custou caro, né? E vocês acham que Luan, Leonardo Silva e Dátulo fizeram falta ao time? O Dátulo não, porque eu colocaria o Thiago Ribeiro e não usaria o Dátulo. Cara, mas o Giovanni Augusto, ele não jogou bem. O Dátulo, igual o Breno frisa sempre aqui, que ele poderia entrar no segundo tempo e mudar a dinâmica do jogo. Só que aí, primeiro tempo já... Não, eu acho que a história é a seguinte, o jogo tava Rafael, liquidado já. O Luan não ia jogar. Fez falta demais. Hoje o Atlético com o Luan é outro time, de correria, de marcação e tal. No caso, se o Luan não jogasse, pra mim o substituto dele seria o Dátulo. E aí também não tinha o Dátulo. Então aí o Levi já ficou com menos uma opção e ficou colocou o Patrick. Aí ele ficou entre Patrick e Carlos. Colocou os dois. Aí ele colocou os dois e tirou o Thiago Ribeiro, não tinha nada a ver com a história. Então a surpresa foi essa, porque são jogadores importantes, e no momento do campeonato agora, a gente vê isso no time do Corinthians. Né? O Corinthians, quando um jogador sai, o outro entra bem demais. Entra na altura, é o mesmo nível. No Atlético não acontece isso. Tem alguns jogadores do Atlético, Marcos Rocha, Prato e o próprio Luan, são jogadores que eles não têm reserva à altura. Não tem. Nenhum vai entrar do mesmo nível. Douglas Santos também não. O Douglas Santos é outro. Apesar do Douglas Santos não estar jogando tão bem, mas mesmo não jogando bem, o cara que entra no lugar dele não dá conta do recado. Aí realmente fica muito difícil. Aí volta a história do elenco do Michael Suel. Ô Breno, você comentou, você que acompanha o Galo dia a dia, o Dátulo treinou antes? Treinou na quinta, treinou na sexta, mas na quinta-feira. Sentiu. Eu até vi na hora que ele entrou no campo, que ele foi trocar de chuteira, e ele foi colocar a caneleira, na hora que ele abaixou o meião, ele tava com um curativo de todo tamanho. Como se fosse uma outra tornozeleira, uma outra caneleira para tampar o curativo. E aí ele colocou a caneleira por cima, subiu o meião e eu comecei a observar ele. E realmente eu vi que ele treinou. Primeiro não treinou na posição dele. Ele treinou como centroavante. Lá na frente. Não. Nossa. Foi um coletivo assim. Mas foi rachão então. Não, foi um coletivo contra os reservas, mas ele treinou na frente da seguinte maneira. Tipo, deu pra perceber que não era pra ele se esforçar muito. De ter que marcar, de ter que recompor, entendeu? Um jogador que tá voltando. Por isso mesmo que o Levi falou que ele não tinha condições físicas. Porque ele jogou nesse treino e ainda vi outro detalhe. Receio na dividida. Mas ali também com então, um buraco daquele depois de uma cirurgia. Quanto a isso, eu acho que o Levi percebeu isso. Ele estava no canto do campo, estava toda a comissão técnica lá. Eles perceberam esse desempenho do Dátulo, que ele não tinha condições realmente para o jogo. Mas aí coloca o Carlos na direita, deixa o Thiago na esquerda e vambora. Pra mim, não precisava. Pra mim a perda mais sentida foi a do Luan, realmente. Luan, ele é diferente. Ele é diferente. Ele é um jogador que até o próprio Donizete falou isso na coletiva sexta-feira. Porque ele é um jogador que ele ajuda, inclusive na marcação para os volantes. Que dá uma maior consistência, porque ele tem aquela volta para cobrir o Marcos Rocha. Né? E para ajudar o volante a sair. Porque às vezes até numa dessas o Donizete sai mais, porque ele tá vendo que o Luan tá voltando para marcar para ele. O Rafael Carioca a mesma coisa. E para sair jogando também, você tem um jogador mais próximo, igual o Luan, quando volta, e é mais tranquilo. O entrosamento com o Marcos Rocha faz muita diferença. E o Luan chega ao ataque. E bem. Então várias vezes ele faz uma de companheiro do Prato ali. A gente já viu várias vezes ele tabelando com o Prato, buscando o Prato. E é isso ontem, o ataque do Atlético foi morto, né? E ontem o Thiago Ribeiro, autor do gol, falou após o jogo sobre as chances do Atlético no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir. É inegável falar que o título agora ficou bem difícil. A gente agora tem que ter duas preocupações. Ainda não desistir do título, porque faltam 7 jogos, né? Matematicamente é possível. E procurar não deixar... O Grêmio já encostou, né? Então, a gente tem uma vantagem ainda pro Grêmio, mas a vantagem diminuiu pro quarto colocado. Então a gente tem que estar de olho nessas duas frentes. Sabendo que quem tá atrás é difícil passar a gente, e a gente também ultrapassar o Corinthians não é tarefa fácil. Mas tem o confronto direto ainda, então a gente vai se apegar nisso. Enquanto houver esperança, a gente tem que lutar, não podemos jogar a toalha. E aí, comentários, é isso mesmo? Não pode jogar a toalha? Ou vocês acreditam ainda que o Atlético possa vir a buscar o título brasileiro? Vamos começar por você, Gabriel. Olha, eu acho que assim, se com 5 pontos já estava muito complicado para o Atlético, acho que com 8 pontos a dificuldade dobra. Porque o Corinthians é um time muito regular, muito. Eu estava vendo a estatística,
O Corinthians fez 67 pontos com a vitória de ontem. O Cruzeiro, ano passado, nessa rodada, estava com 61 pontos. Então você vê uma irregularidade, um campeonato acima da curva do Corinthians. A gente vê Atlético e os times mais pra baixo. Grêmio, Santos. Ganha, perde. O Atlético até que não. Mas o Corinthians é um time que ou ganha ou empata. E o problema maior é que o Atlético não vem fazendo o papel dele Atlético, né? Porque um time que quer ser campeão, ele não pode perder 2 jogos pro Atlético Paraná. Joinville. Ele não pode perder pro Lanterna na época, que era o Joinville. E empatou. Empatar com Goiás ele não pode, né? Empatar com o Santos dentro de casa, no momento de decisão, tinha que ter ganho. Então perder são pro pontos, Grêmio. sabe? Perder pro Grêmio em casa, com o Mineirão lotado. Então, são essas coisas que fazem diferença. Quando você olha do outro lado, não perde. Não acontece. O Gabriel tava falando ontem no grupo, o Atlético perdeu os 2 jogos pro Atlético Paranaense. O Corinthians não perdeu nenhum dos 2. Pois é. Venceu os 2 jogos. Então aí fica difícil você ficar imaginando, porque além de tudo, tem que ganhar todos os jogos. Se o Atlético quiser ser campeão agora, é ganhar tudo. Pois é, ganhar tudo não só. E ganhar do Corinthians. Não, e o Corinthians perder 3. O mais difícil é isso, na minha opinião. É o Corinthians perder. Não é nem o Atlético ganhar, é o Corinthians perder. Esse que é o problema. E aí, bom, se a gente parar, eu tava até pegando aqui, os jogos do Corinthians. O Corinthians tem que perder 3 jogos. Então o Corinthians joga dentro de casa contra Goiás. Não perde. Flamengo. Não perde. Curitiba. Não perde. São Paulo e Avaí. Só tem o São Paulo. Jogos em casa? É. São jogos em casa. São Paulo. Ele joga 5 jogos em casa? Ele joga 3, 4, 5 jogos em casa. De 7 restantes. 1, 2, 3. De 7 restantes, ele vai jogar 5 em casa? Não, Goiás já foi. Goiás já foi. É Flamengo, Curitiba, São Paulo e Avaí. O São Paulo é no Itaquerão? Ou seja, são 4 jogos em casa e 3 fora. E 3 fora. Fora ele pega. Se ele ganha os 4 em casa, quem que ele pega fora? Ele fora pega Galo, Vasco e Sport. Se ganha do Vasco e os 4 em casa, acabou. Olha. Não adianta, eu acho que não adianta nem o Atlético ganhar do Corinthians. Mas eu gostaria de ressaltar que os 3 jogos do Corinthians fora são dificílimos. Atlético, Vasco e Sport. Rafael, o Vasco tá desesperado. Quanto tempo que o Vasco não perde? Fala a última derrota do Vasco. Não lembro. Mas também não tá ganhando. Não mas ganha. Pode complicar a vida do Corinthians. Empatou com o Chapecoense dentro de casa. Empatou com o São Paulo. Vocês não esperavam que a Ponte Preta ia tirar pão do Corinthians, a Ponte Preta tirou. Só que tem um detalhe, Rafael, ou Gabriel. Pode ser, por exemplo, o jogo contra o Vasco, se eu não me engano aqui... Ele já pode chegar lá campeão. Não, é o penúltimo. Já pode chegar campeão. Ele pode chegar já pra definir. Ou se não campeão já. Existe uma série de fatores antes do Corinthians invadir. Eu acho até que vai ser definido antes disso. Os 2 últimos no jogo contra o Atlético já é domingo. É no próximo, sem ser esse o próximo. Vai ser o jogo. Se o Atlético não ganha do Corinthians, o campeonato acabou. E outra... Não, antes, meu cara. O Atlético tem ganhado da Ponte Preta. E a Ponte Preta tá jogando bem. Se o Atlético... A Ponte Preta tem 7 jogos que não perde. Não, vamos um pouco, o Atlético e Corinthians ganham o próximo jogo. De domingo. Continua 8 pontos. Se o Atlético... Pode até empatar. Se não ganha... O Flamengo, né? Pega o Flamengo. Vamos pouco, os 2 ganham. Aí vai chegar domingo que vem, Atlético e Corinthians. Se o Atlético não ganha... Acabou. Pode empatar, acabou. Não tem mais como. O caminho do Corinthians parece assim... Pelo que a gente vê o Corinthians jogando, é difícil você imaginar o Corinthians não ganhar algum ponto dentro de casa. Contra o Flamengo, eu até imagino, por ser um time grande do Flamengo, que pode dar um empate. Posso pensar no empate. O São Paulo, eu acho mais fácil o São Paulo. Tem a questão do Guerreiro. Posso pensar no empate. E numa derrota pro São Paulo. Então aí são 4 pontos. Aí a vitória do Atlético contra o Corinthians. 7. São 8. Falta um ainda. Aí é difícil você achar. Aí o Sport lá. Os 3 jogos seriam Flamengo, Atlético e São Paulo, que são os maiores que ele vai enfrentar, né? Mas essa contagem do Breno tem que lembrar que o Atlético tem que ganhar. Claro. Porque não adianta nada pegar o São Paulo, o Atlético ir lá e perder. Deixa eu te contar uma coisa. O Atlético tem ganhado São Paulo fora. Complicadíssimo. Ele tem ganhado o Grêmio fora. Nossa senhora. Quer dizer, Figueirense fora. Não, mas se bem que Grêmio fora. Figueirense fora. Aí tem Chapecoense em casa. Figueirense que eliminou o Atlético na Copa do Brasil. E Goiás em casa. Então, assim, se a gente for analisar isso, o Atlético tem 2 pedreiras. Porque se o Sport era difícil, você imagina Grêmio e São Paulo, é muito mais difícil. É muito mais difícil. E na rodada anterior, o Galo tinha 16% de probabilidade de levantar a taça. Agora são apenas 5% de chance, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Já os sites Chance de Gol calculam 1% de possibilidade do título para o Atlético. É o que a gente está falando, né?
Então a gente já até comentamos sobre isso. A chance é mínima. É mínimo. É só agora o Atlético precisa fazer o campeonato perfeito. É ganhar tudo e torcer pro Corinthians perder. Foi exatamente isso que o Levi falou. Que eu preciso torcer pro Corinthians perder 3. De qualquer jeito. Ou seja, aquele discurso de fazer a parte, ganhar o Levi, os jogos. E todos os jogadores estão fazendo até semana que vem, que é... Não, nós vamos preocupar... Semana passada. Primeiro nós vamos preocupar com a nossa parte. E depois pensar no Corinthians. Não existe mais eu já achava errado semana passada, porque não tinha como ele pensar só no Atlético. Agora... Duas, sempre. Agora... Não adianta, velho, você fazer toda a sua parte, aí beleza. O Atlético ganha todos os jogos e não leva. E eu já comentei aqui outra vez que o Atlético jogar depois do Corinthians e no mesmo horário é a pior coisa. Que o Atlético entra nervoso em campo. Pode perceber esses próximos jogos. Você acha melhor antes? Melhor antes. O próprio Carlos, ele entrou muito ansioso deve ser por causa do resultado do Corinthians, que ele já deve saber. Eu acho que é porque o Carlos é estabalhoado mesmo. Eu acho que é porque o Carlos não sabe marcar mesmo. Entendeu? Não tem uma noção. Achou que o juiz, por ser começo de jogo, se ele desse um carrinho ali, ia dar amarelo, ia conversar. E ele ficou mostrando pro juiz que pegou a bola tá lá do outro lado, ele apontando, peguei a bola, não para. Então pra mim isso aí é totalmente uma falta de competência do Carlos. E eu achei que ontem que o Atlético bateu demais. Vocês não acharam, não? Perdeu a característica. O Atlético perdeu a cabeça. A história é essa. Quando viu que levou um gol com 6 minutos, perdeu um jogador, ou seja, a chance de aí de repente leva o segundo gol. Cara, 3, os caras já estavam assim. Eu tava acompanhando os grupos do WhatsApp, tava todo mundo pedindo pelo amor de Deus pra acabar. Pra não levar de 5, de 6. Então você imagina o cara dentro do campo. A mesma coisa. Ele já tá pensando assim, ó, de 3, então que vai ficar de 3. Aí já começa a pancadaria. Aí toma o quarto. Aí depois ainda teve esporte que começou a dar olé. Como é que o jogador não fica com a cabeça na hora dessa? O cara fica exaltado, pô. Vendo o time dele levar de 4 e tomando olé. Pô, e com 1 a menos, cara, o calor que devia estar lá. Nossa, a gente via pelos jogadores, transpirando, né, e tal. Pô, é muito difícil, cara. E agora são 12h54. A gente volta daqui a pouco com o bate-papo esportivo, falando tudo sobre a vitória do Cruzeiro, sobre o Fluminense. A gente volta já. Ouvindo bate-papo esportivo. Você está ouvindo o Bate-Papo Esportivo. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo. Estamos aqui com o Rafael, com o Breno Galante e com o Rodrigo Moreira para falar sobre o Cruzeiro agora. E ele venceu o Fluminense na manhã de ontem pelo placar de 2-0. E o técnico Mano Menezes falou sobre a partida e elogiou a equipe celeste. Vamos ouvir o Mano. A tendência de quem joga em casa é sempre procurar dar uma intensidade maior ao jogo. Você não pode deixar o adversário chegar aqui e gerir o jogo do jeito que ele quer. Nós precisamos criar dificuldade, tirar o Fluminense da sua característica de atuar, tentar propor um jogo dentro das características que nós queremos. Você não consegue fazer isso num jogo nesse horário durante todo o tempo. Mas durante uma boa parte nós temos capacidade de fazer, a equipe está bem e tentar tomar a iniciativa do jogo, impondo uma ideia de jogar para tentar largar na frente do placar, que eu acho que nesse horário é uma vantagem importantíssima. E aí, pessoal, vocês concordam com a análise do Mano? Foi muito ressaltado na coletiva dele sobre o tempo. Você acha que isso influenciou para a vitória do Cruzeiro? Olha, estava lá, Rafael. Calor. Tava demais, tava complicado. Ainda bem que esse horário acabou. Ainda bem. O Rafael é muito contraditório, né? Ele falou que o melhor horário que tinha era esse. Não, nunca falei isso. Você falou que era uma delícia ir pro Mineirão de manhã. Não, eu falei churrasquinho, depois para a família, para pessoas que têm crianças, menino pequeno, é muito legal. Você acorda cedo, arruma o menino, leva o menino pro campo, é legal. Pra mim, não tenho filho ainda. Quem escuta isso acha que ele é um pai de família, que tem filho, que ele faz isso. Eu, como ainda não tenho filho, tenho minha peladinha de domingo que atrapalha, que eu não vou na pelada. Eu não gosto desse horário, ainda bem que acabou. E acabou também pros jogadores que, coitados, sofria dentro de campo. Vocês concordam? Não, isso aí desde o começo que eu falei. Isso é um desgaste pro jogador fora do comum. E a gente percebeu isso. O time do Fluminense sentiu pra mim muito mais do que o do Cruzeiro. O que não era pra ser, né?
Eu também não imaginava isso, não. O Fluminense fica lá naquela temperatura do Rio de Janeiro, exatamente. Mas a gente não sabe também qual que é o horário de treino do Fluminense no Rio. Sim. Às vezes o Fluminense treina mais no final da tarde e tal. Mas justamente pelo calor. Pelo calor. Aqui a gente está acostumado a ver os times mineiros treinarem 4 horas da tarde. Agora, que o Cruzeiro demonstrou, e aí entra outros aspectos. Demonstrou que não sentiu muito, também pode ser pelo calor da torcida, porque a torcida tá ali, você tem uma responsabilidade a mais, você quer dar um algo mais, né? Porque a torcida tá pressionando, pode ser. Mas que influencia muito. Agora falando sobre o jogo, lateral direito do Fluminense. Igor Leite. É o menino novo e ele é meia. Ou seja, colocou o menino que veio da base improvisado na lateral. O Breno tava falando aqui com a gente, o Jean tava... Não podia colocar o Jean na direita? E colocar o Edson no meio de campo também. Concordo. O Jean vinha jogando, não entendi por quê, porque o Jean vinha jogando na lateral direita. O Fabrício acabou com esse menino. E era um jogo de 6 pontos. O Fabrício acabou todo o lance. Eu olhava pra lateral esquerda, o Fabrício sozinho. O gol do William saiu por ali. Então eu acho que foi primordial essa entrada desse lateral para o Cruzeiro. Ainda bem que ele entrou com esse lateral. O Cruzeiro jogou todo em cima dele e jogou muito bem. Eu vi o Manuel jogando do mesmo jeito, jogando muito. Que campeonato tá fazendo o Manuel? O Dedé tem que abrir o olho pra entrar, porque o Bruno Rodrigues também jogou muito bem ontem. O Ariel Cabral, o homem invisível, aparece de vez em quando, ele jogou, mas quando aparece não erra passe, é bola enfiada. Excelente contratação do Dr. Gilvan. Parabéns, Gilvan. Essa aí você acertou. E ninguém entendeu assim. Deixa ele acabar de falar o resto do time. Desculpa, Rafael. Henrique voltou a jogar o que ele joga. Apesar de você sair muito cansado, voltou a jogar o que ele joga. O Alan aparecia ali, ele e o Arrascaeta. Aparecia ali de vez em quando. Partida, foram os dois piores pra mim em campo da partida. O William não precisa nem falar. Arrebentou com o jogo, como tá arrebentando nesses últimos jogos. Então, parabéns, Mano Menezes, por ter chegado no Cruzeiro e tirado ele da situação que tá. Você sabe o que eu vejo do Mano? Se você for analisar o time do Cruzeiro hoje, em cima do que você tá falando aí, o Cruzeiro hoje ele tem um pilar bem montado. Porque na hora que você olha na defesa, você acabou de falar, ele tem o Manuel em grande fase. Aí você olha no meio de campo, você tem um Williams muito bem. Muito bem. Um Henrique que tá no nível, voltou a jogar bola, e um Ariel Cabral que entrou ali, encaixou e deu qualidade de passe ao time do Cruzeiro. E no ataque, ele encontrou o William numa fase extraordinária, ou seja, em cada ponto, em cada setor do time, ele tem um equilíbrio e um jogador de referência que tem se destacado. Aí na hora que você junta isso num conjunto, dá certo. O negócio começou a funcionar. Agora, a pergunta é, por que o William não jogava assim com o Luxemburgo? Porque ele ficava no banco, o Luxemburgo não dava chance pra ele. Aí ele entrava desmotivado. O Mano chegou e falou assim, você vai ser meu cara de minha confiança, eu vou colocar você pra jogar. E quando põe o William pra jogar, todo mundo sabe, o Gabriel mesmo comentou comigo, é um baita jogador, no Corinthians então, jogou muito. Mas vamos ser justos. Antes do Luxemburgo chegar, o William também não tinha jogado nada. Inclusive, uma das coisas que todo mundo falou e que todo mundo concordou é que depois que ele foi comprado pelo Cruzeiro, ele parou de jogar. O que tem que entender é o que o Mano fez pra ele voltar a jogar. Que motivação. Será que foi mudar de posição? Que tava jogando na ponta, colocou ele de 9? Mas ontem eu achei engraçado. Mas demais. O próprio Mano fala que ele jogando na ponta, ele tem que recompor a defesa e depois chegar ao ataque. Ontem na coletiva ele falou isso. Que ele tem que fazer aquela recomposição no meio, marcar pra depois ter tempo de chegar ao ataque. Eu acho que é aquela situação. De repente o cara faz um gol e pega segurança. E no caso dele não foi um, né? Foram 4 gols no jogo. Isso, cara, dá muita moral pro cara. Muita. A autoestima do cara vai lá em cima. Então acho que aí coincide o momento, a oportunidade e essa situação de fazer 4 gols. E eles estão falando que o William é um homem das 11, né? Fez 4 gols contra o Figueirense, fez 2 ontem, ele vai gostar de fazer gol 11 horas, né? O Rafael tem uma estatística do William aí que ela é fantástica na era, mano. Qual que é? Fala aí. O William, em 8 jogos, fez 9 gols. Pô.
Uma ótima média. Tá doido. Ótima média. Mais de um gol por partida. Deve ser melhor que a média de Ricardo Oliveira, não? Ah, não, isso aí é com certeza. Isso aí é com certeza. Eu acho que o patamar é um pouquinho acima do Willian, assim. Já vi um patamar acima do Willian. Ricardo Oliveira é o segundo melhor atacante do Brasil. E se vocês não me permitem... Não permiti, então não. Eu gostaria de analisar o Fluminense. Então você falou, se vocês não me permitem, não te permito. não te permito. Eu gostaria de analisar o Fluminense, que eu acho que, assim, não desmerecendo a vitória do Cruzeiro, eu acho que um dos grandes responsáveis pela derrota do Fluminense foi o Eduardo Batista. A torcida do Fluminense, tá uma revoltada com ele, porque a semana inteira ele treinou um time, chegou no jogo e colocou Verdade, outro. Inclusive nós vimos ontem, né, no WhatsApp, a Maria Amélia revoltadíssima, né? O tempo todo mandando WhatsApp, reclamando, xingando o Fred. Assim, ele treinou a semana inteira com o Gustavo Scarpa na lateral esquerda e o Vinícius no meio de campo. Chega no jogo, ele coloca o Scarpa no meio de campo e coloca o Ayrton na lateral esquerda. E outra mudança poderia ser feita, não queimar o Igor Leite e colocar o Jean. Mas eu acho que ele acertou. Na lateral. Acho que ele acertou, foi bem. Para o lado celeste, sim. Foi bem. Só pra falar algumas coisas do jogo de ontem. Primeiro jogo do Arrascaeta como titular no Cruzeiro. Te decepcionou? Me decepcionou. Não que ele foi ruim. Não que ele jogou mal, mas entre os jogadores, como os jogadores foram todos acima da média, ele não entrou nesse acima da média. Mas sabe que é a mesma situação do Willian, só que de forma inversa. Não dá pra entender como é que você pega um Willian e faz ele jogar uma baita bola e vira a referência do time, e um Arrascaeta que é tão cobrado, né? De repente no último jogo ele entra, muda a história do jogo. Ele faz um jogo, empata um jogo, poderia ter decidido o jogo se ele fosse um pouquinho mais calmo na finalização. E de repente, 3 dias depois, ele entra no campo e não consegue ter a mesma regularidade. Acho que a cabeça dele tá muito novo. Eu acho que ele chegou Falta experiência. Ele deu uma entrevista também que ele jogava, eu não sei se é certo, mas ele jogava, por exemplo, 38 jogos no Uruguai, chega aqui e joga 70. É muito diferente do menino novo. O que eu vou te dizer é o seguinte. Até o pessoal do Uruguai já sabe que ele não é tudo isso que nós imaginamos que ele é. Isso. Porque ele foi pra seleção e não jogou um minuto em nenhum dos 2 jogos da seleção uruguaia. Até acho que o treinador, tipo assim, deve chamar ele lá meio com por falta de opção. Uhum. Então eu acho que um dos problemas é o excesso de expectativa que a torcida do Cruzeiro criou quando ele veio. Porque ele veio como se fosse um novo Montijo. Um cara que veio chegaria, vai assumir a 10, vai ser artilheiro, articulador, vai ser o craque do time. E ele não tem feito isso. Eu acho que faltou um pouco de pesquisa na época. Qual a idade do Arrascaeta? Ele tem 21 anos. É muito jovem pra essa toda essa expectativa em cima dele. Não, e é muito jovem pra ele ter vindo com esse status. Porque com 21 anos não dá pra você poder fazer tanta coisa, pra você poder ter uma referência, a não ser que você fosse um Neymar da vida, um cara que é totalmente diferenciado. Né? Um cara de 21 anos vir pra jogar num gigante de futebol brasileiro, pra assumir a posição de armador, camisa 10, eu acho que foi muito pesado pra ele. Claro, e a cobrança ia ser grande. E o Cruzeiro tem 2 perdas no próximo jogo contra o Goiás. Alano e ele, não podia perder ele não. Manel. Tá jogando demais, perdeu, ele não joga contra o Goiás. E sabe qual é o maior problema? Paulo André. Não, eu sei qual é o maior problema. Eu já sei qual é o problema. Ele pegou a pauta pra citar. Lógico, fala. Qual que é o maior problema? O maior problema é o Mano Menezes virar pro Paulo André, falar assim, entra, anunciou pouco tinha que colocar o Douglas Droga. Porque aí vem outro também no lugar da Lana, hein? Vem Marinho na área, hein? Cuidado. Não, mas aí ele arruma o Arrascaeta. Como você falou que o Arrascaeta não foi bem, o Mano pode ter achado isso também. Não, mas pode deixar ele lá. Melhor do que o Marinho. E o que dizer daquele gol perdido por Leandro Damião? O que dizer é, ô Gabriel, as portas da Vila tá aberta pra ele. Pode voltar, Damião. Ele vai entrar por uma e sair pela outra. Por mim, ele saindo do Cruzeiro, ele saindo da Toca é o que eu quero. Vamos analisar friamente o lance. Damião recebeu a bola. Ele, o goleiro, fintou muito bem o goleiro. Certinho. Aí, como diria o Milton Leite, eu vou se consagrar agora. Eu vou se consagro. Aí ele foi e deu um toque na bola. Na hora de bater, veio 2 zagueiros. Vou se consagrar, vou cortar os 2. Deu outro lance e chutou pra fora. Era cortar e bater de esquerda. Mas por que você acha que ele não teve frieza de artilheiro como ele já teve? Falta de confiança.
Você acha que foi falta de confiança? Eu acho que ele tá acho 4 meses sem marcar gol, mais ou menos, não é? Já deve estar um ano, não? Vamos colocar uma outra pauta aqui, então. Você acha que se ele tivesse com falta de confiança, ele ia cortar o goleiro do jeito que ele cortou ali? Verdade. Eu acho que pode ter sido excesso de confiança. Excesso de confiança também. Eu acho que ele driblou o goleiro, ajeitou, falou assim, agora é meu momento. Já aí ele olhou pra torcida, olhou pra onde que ele ia correr pra comemorar e tal. Aí nisso chegou 2 caras do Fluminense. Aí chegou os 2 caras do Fluminense e falou, beleza, eu vou jogar naquele cantinho ali, ó. E ela vai entrar. E ela vai entrar bem no cantinho. Ele fez o mais difícil ele bateu de bico. Não, bateu de bico não. Bateu de colocado, lado de pé. Bateu colocadinha, tanto que ela saiu e ela foi abrindo. Não, ele bateu de tornozelo. Bateu mal demais. Ele bateu de tornozelo na bola, que a bola faz. Ó, até se ele batesse o bico forte, a chance de fazer o gol era bem maior. Ela batia no cara, entrava e tal. E tinha que ter estufado a rede ali em cima. É. Ali em cima na rede. Mas eu vou te contar. É mais um capítulo para no final do ano ser lembrado para que ele não fique no Cruzeiro. Não pode ir embora. Pode e olha as malinhas e vai embora. Olha que o Mano tem dado chance a ele. Tá demais. Ele não pode reclamar. Porque eu acho que dos jogadores aí que o Mano tá tentando reerguer... É o Damião. Porque olha pra você ver. O Júlio Batista tá aí, ó. Quero jogar. Tinha que pôr o Júlio Batista. Nem entra, o Júlio Batista nem tá entrando, entra nos jogos. Mas ele já tá à disposição. Já entrou em um jogo, depois não voltou. Mas ontem não entrou. Agora, e uma cena que eu vi engraçada ontem, tava lá na arquibancada, e na hora que o Damião entrou, ele fez pro William pra mudar de posição, pro William vir pra ponta, e o Damião ir lá na frente. O William fez o sinal de negativo pra ele. Aí o Mano Menezes que teve que falar pro William sair de lá, de tão bem que o William tá. O homem tá mandando, né, bicho? Quem tá fazendo gol no Cruzeiro agora? É ele. É o homem do bigode, bicho. É um dos poucos remanescentes daquele Cruzeiro, bicampeão, em que ele foi destaque, né? Vou ver se deixa meu bigode crescer. Tem ele falando aí pra também? dar... Tem ele falando aí, o bigode? Tem o William. Ele falou depois do jogo sobre sua atuação e sobre a sua homenagem. A homenagem do torcida do Cruzeiro, aliás, para o menino Matheus. Vamos ver. Pro Matheusinho que entrou com a gente no campo aí, que foi homenageado pela torcida e é um garoto aí, um guerreiro. Que Deus possa tá abençoando ele aí. Essa vitória também a gente dedica para ele. Dentro de campo a gente fez uma bela partida, onde todo mundo se entregou, foi inteligente, conseguiu marcar, conseguimos criar. Fomos muito eficientes, né, cara? Então tá todo mundo de parabéns aí pela partida e mais uma vez agradecer a Deus aí por ter me abençoado aí, me capacitado para poder fazer um grande jogo, fazer os gols aí e ajudar meus companheiros e ao Cruzeiro. Ir para uma posição melhor aí, passando o Fluminense, que é uma grande equipe. E agora é poder descansar para o jogo de domingo que vem. E Rafa, você que estava no Mineirão ontem, bela homenagem para o menino Matheusinho, né? Parabéns ao Cruzeiro, parabéns à torcida, parabéns ao Cruzeiro. Pode falar? Pode falar. Parabéns ao Cruzeiro, parabéns à torcida do Cruzeiro, que apoiou essa causa. Muito legal. O William levou, o menino foi na toca, o Matheus, ele foi na toca, tirou foto com o Fábio, com o William, brincou com o William. O William ontem, eu vi uma foto dele com o Matheus emocionado, entendeu? E a mãe do menino, falar aqui rapidinho, que a mãe do menino, o tratamento, acho que são 15 mil pro tratamento do menino. Será que os jogadores do Cruzeiro não podiam fazer uma força? Rafael, uma vaquinha? Se um torcedor de cada Cruzeiro desse R$1. Se cada torcedor ontem desse R$1. Torcedor, jogador. Se tirasse ontem da uma renda, caixinha, R$1 de cada torcedor, ele já conseguia. Então, algo assim, a torcida, os jogadores, pra ajudar o menino, uma causa muito legal. Dá pra ajudar. Tranquilo. Você é um dos que eu tenho certeza que pelo menos uns 500 dá pra sair daí. O 500 é complicado, mas... Um 100zinho dá pra ajudar. Dá pra ajudar. Então nós já vamos. Eu vou fazer o seguinte: eu vou receber esse 100zinho agora. Não, você não, velho. Pra poder. Pra garantir não. Só pra eu garantir. vou lá no Cruzeiro e entrego o Cruzeiro. Agora, senão não sei onde é que esse 100 vai parar, não. Gabriel, eu vou dar uma deixa. Eu vou levantar a bola pro Rafael agora que ele vai adorar. Ontem, quando eu vi o Matheus sendo ovacionado pela do Cruzeiro, eu percebi o seguinte: foi quanto tempo que durou? O quê? A torcida do Cruzeiro ovacionando o Matheus. Foi um tempinho, foi um minuto. Um minuto? Paulo André jogou mais do que 20 partidas no Cruzeiro e não teve um minuto de fama como o menino ontem. A torcida do Cruzeiro não apoiou o Paulo André e não gritou o nome dele mais do que gritou do Matheus ontem. Mas com certeza o Matheus tem muito mais importância para o Cruzeiro, para o mundo. Mas você concorda? Concordo. O menino ontem não foi muito mais ovacionado que o Paulo André até hoje no Cruzeiro? Acho que se colocar o Matheusinho na zaga, joga mais que o Paulo André. Com certeza. Caras. Não, e tem uma coisa que, pra quem viu a foto, quem tem a oportunidade de ver a foto do William carregando,
E tem gente que ainda fala que o futebol é apenas 11 contra 11. É muito mais das 4 linhas. É muito Parabéns além das Cruzeiro. 4 linhas. Parabéns por essa aí, que essa aí foi uma... Rodrigão, você não falou sobre o Cruzeiro, não sei se é devido à sua totalmente imparcialidade, mas total diga aí, você gostou da vitória celeste ontem? Cara, gostei porque é um jogo de 6 pontos, o Cruzeiro precisava ganhar esse jogo, era um jogo difícil, por mais que estava jogando dentro de casa. O Fluminense vem de uma boa vitória contra o São Paulo e o Cruzeiro meio mordido. Mas o Cruzeiro jogou muito bem, comandou as ações desde o início do jogo. E o que o Breno falou, eu achei que o Fluminense ia ficar melhor nesse horário do que o Cruzeiro por causa da diferente temperatura do Rio de Janeiro para Minas, né? Mas não, o Cruzeiro desde o começo do jogo tomou conta do jogo, engoliu o Fluminense e podia ter sido mais. O Diego Cavalieri pegou bem, Diego Cavalieri. E só uma lembrança aqui que o Fred também foi ovacionado no Mineirão ontem. Já foi. Entendeu? Foi ovacionado. Eu não vou falar as palavras que a torcida do Cruzeiro falou aqui. Foi pelo lado negativo. Mas cada um pensa na sua casa. Agora, aí o que foi dito. Vamos ressaltar. Elogiaram muito Fred tá mudado. Agora ele virou evangélico. Casamento marcado em Belo Horizonte para novembro. É um novo homem. Silêncio por quê? Silêncio por quê? Verdade, poxa. A conclusão do fato. Não, é isso mesmo? Eu só coloquei isso. Ele virou um novo homem. Que caso de felicidade pra ele. Ele não vai sair mais bravejando do campo, falando de tudo, que nem ele era assim, não. Virou um novo homem. Virou um novo homem. Então tá bom. Tanto é um novo homem que ele tá cansado de fazer gol no Cruzeiro e ontem já não fez. É um novo homem. E ontem a Nação Azul deu show novamente. Compareceram mais de 38 mil pessoas no Mineirão. E essa sintonia entre time, técnico e torcida vem dando muito certo. Tanto que alguns torcedores já estão falando em Libertadores. E pessoal, ainda há possibilidade do time celeste jogar a competição internacional no ano que vem, Rafael? Refaz só isso aqui. Na hora que você fala aqui, alguns torcedores, entre parênteses, Rafael Diniz, não, estão pensando em Libertadores. Não. Primeiro deixa eu falar a minha opinião. Claro, pode falar. É o seguinte, o Cruzeiro tá... Vamos pegar a tabela aqui? Claro. O Santos tá com 49 pontos. Quem? Quem tá com 49? E o Cruzeiro com 41. São 8 pontos do G4. A mesma situação do líder para o vice-líder. A mesma situação do líder para o vice-líder. O Cruzeiro tá com 41 pontos, o Coritiba tá com 33. Então, eu vou resumir. Não, calma, o Coritiba tá com 33. São 8 pontos. Você acha que o Atlético são 8 pontos. Ser campeão? Não, só um minuto. São 8 pontos. Aí você pode achar que o Cruzeiro passa o Santos, é a mesma diferença. São 8 pontos. É a mesma diferença do G4 para rebaixamento. Para mim, o Cruzeiro não cai mais. Não, isso é fato. Com isso, o Cruzeiro também não consegue alcançar a zona de classificação para Libertadores. Para mim, o Cruzeiro não vai para Libertadores ano que vem. Só se acontecer um milagre. Então você colocou isso diferente na pauta aqui só para poder falar que você era contra. Alguns torcedores estão falando isso em redes sociais. Alguns amigos mesmo me falaram, não, ainda dá. Meu pai mesmo falou, e aí, dá? Seu companheiro falou alguma coisa? Falou que ainda dava pro Cruzeiro chegar lá na Libertadores. O Gabriel tá viajando, velho. E como você O Gabriel tá nem prestando atenção no que nós estamos falando. Porque senão ele tinha rido do que o Rodrigo falou aqui. E como você falou também, o Atlético tá muito difícil. Como tá a mesma situação do Cruzeiro, então, pra mim, não dá. O Cruzeiro falta mais quantos jogos pro Brasileirão? 7 jogos. Falta mais 7 jogos. O Cruzeiro precisa ganhar 8 pontos. Os 8 jogos. Tem 7 jogos, tem que ganhar 8. Isso aí. Tem que ganhar os 7 jogos, certo? Certo. Pega ainda São Paulo no Mineirão. São Paulo que é o algoz do Cruzeiro. O Cruzeiro não ganha de São Paulo nunca. Fora, Internacional fora. Então aí sim. O Palmeiras tá ganho. Marcelo Oliveira, a gente ganha. Goiás agora fora. E o Internacional fora na última rodada. Eu acho que isso já resume. Não, se o Cruzeiro vai ou não pra G4 não tem como. O Cruzeiro tem que fazer... Não cai, mas tem que fazer 48 pontos pra ficar tranquilo. E Thiago Escuro, bora começar a trabalhar. Mas porque o cara não tá trabalhando, não? Não! Começar a trabalhar, mostrar pra torcida. Falando nisso, falando em Thiago Escuro, lembrei aqui. Achei que você ia falar que ele tinha que clarear a situação lá. Tem que clarear. Falando em Thiago Escuro, a torcida do Cruzeiro fez uma campanha, #volta Goulart, #volta Ribeiro. Me ajuda aí, Rafael. O Thiago Escuro falou que vai tentar fazer de tudo. Thiago Escuro, inclusive, depois entrou lá e colocou também, #podem sonhar. Ele falou que vai tentar de tudo para o empréstimo dos 2 jogadores para o ano que vem. Vamos aguardar. E agora são 1h18. A gente volta daqui a pouco com um bate-papo esportivo, falando tudo sobre a derrota do América no sábado. Do Coelhão. Ei, América. A gente volta já.
um destaque da rodada. E pra vocês, quem se destacou na rodada do final de semana? Precisa falar? O William. Eu ia falar que cada um ia falar, mas ia ficar muito... William. Eu vou de Renato Augusto. Que surpresa! Não, vou de Renato Augusto. Quando ele começou com R, eu falei, Ricardo Oliveira. Ele é o pilar do Corinthians hoje. A gente não vê o Corinthians com substituto à altura de substituir Jadson ou Renato Augusto. Fez 2 gols, 1 assistência, então pra mim não tem discussão. Quem seria o destaque da rodada? Pra você, Rodrigo. William do Cruzeiro. William. Pra mim, o destaque da rodada foi a vitória do Chapecoense em cima do Grêmio. Ah, mas isso é normal. Pra mim, vitória uma normal, grande não? vitória, 3-2 de virada, fora de casa. Apodi. Dificílimo você ganhar do Grêmio lá dentro. E ainda mais de virada, você perdendo de 2-0. Cara, pra mim isso assim, foi altamente surpreendente. Surpreendente. Guilhotina. E agora? E a guilhotina? A cara do Breno. Começa com você aí, Breno. Mas eu não tenho nem discussão quem o Breno vai escolher como guilhotina. Não tem nem discussão. Leandro... Não, tô brincando. Pode falar. Não, a minha guilhotina podia ter várias. A minha guilhotina seria pro Leandro O Damião, Breno quer porque cortar ele a errou. cabeça de todo mundo. Mas a minha guilhotina maior, sinceramente, claro, Levir Coupe, né? E o Carlos. São várias guilhotinas. São várias achei que seria o Carlos. A minha guilhotina podia ser pro Carlos, pode ser pro Carlos, pela bobagem que ele fez. Mas eu também fiquei muito decepcionado com o Fred do Fluminense, que eu esperava muito mais do Fred, que ele sempre joga muito bem contra o Cruzeiro. Eu não vi um esperava jogador nada, não. morto em campo. E também do Leandro Damião, de que, pelo amor de Deus, não se erra um gol dessa maneira no momento que você está tendo tanta oportunidade e se você é tão questionado no time como o Cruzeiro. Então são 3 dessa vez. Ela vai passar assim... O Levi não vai nessa não? Não, o Levi eu vou dar um desconto. Vai dar um descontinho? Vou dar um desconto porque o Carlos ajudou. Ele fez lambança antes. Eu tô achando que você vai dar desconto, mas alguém vai cortar. Ah, pode ser. Rodrigão. Levir Coupe. Escalou o Atlético totalmente errado. Tirou o Thiago Ribeiro, que não deveria sair porque tava jogando bem. Improvisou um jogador ali que não entendia essa improvisação. Por mais que o Patrick já vinha sendo utilizado, colocava o Carlos do lado do Marcos Rocha, que não estaria improvisando, igual o Breno falou. Nessa altura do campeonato, quanto menos mudar o time, melhor. Rafael. Minha guilhotina vai pro Cone Azul. Damião. Cone Azul. A minha guilhotina vai pra derrocada do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ontem, mais uma vez, perdeu pro Internacional. E hoje já é o 10º colocado. É o time que bateu na porta do G4 e já é o 10º colocado. Ah, mas sinceramente, tá bom demais pros últimos campeonatos que o Flamengo tem feito. Porque todos os campeonatos o Flamengo luta pra não cair. Ele namora a Série B já tem um tempão. Cara, guerreiro, na minha opinião. Ô Mengão, só pra avisar aqui, daqui 2 rodadas, o Cruzeirão tá passando. Só isso mesmo, Rafael? Só pra avisar pro Flamengo que daqui 2 rodadas tá indo pra 11º colocado. Pode encerrar aqui. Mais alguma situação, porque o tempo esgotou. Nós vamos falar dos jogos o aqui. Tempo esgotou. Não solta o placar rapidinho. Não, vai até cortar você agora. Quem você corta seu microfone aqui? Vou encerrar aqui. Galera, o Neymar jogou muito, tá? Verdade. Fez 4 gols. Temos que ressaltar isso. Estamos chegando ao final de mais um Bate-Papo Esportivo com produção dos alunos de jornalismo da FUMEC, apresentação de Gabriel Costa, comentários de Breno Galante, Rodrigo Moreira e Rafael Diniz. Lembrando a todos que temos reprise do programa às 7 horas da noite pelo site www.radio.fumec.br. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos e até amanhã.